Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos trazer informações sobre o fundo imobiliário da XP, né? O XP SF11, né? Que ele é um fundo administrado pela XP, é o famoso XP Selection Fundo de Fundo. Por isso que ele é o XP SF11, né? Por que eu estou trazendo as informações sobre fundos de fundos? Porque é uma das principais apostas para o ano de 2024, né? Devido à subida do IFIX em 2023 e uma nova subida que vai haver agora em 2024, boa parte dos fundos imobiliários vão ficar com seu preço sobre o valor patrimonial em torno de 1. Então, os fundos de fundos serão beneficiados. Todas as vezes que você tem crescimento do IFIX, um dos segmentos, evidentemente, que é mais beneficiado são os fundos de fundos, né? E no caso dele, a cotação dele está R$ 8,38, ou seja, um fundo de base 10, bem acessível. Está entregando um dos maiores dividendos no segmento de fundo, que é 10,89, ou seja, se você comprou ele antes, você está com dividendo em torno de 11% e 12%, né? Somente agora que ele está chegando no seu preço justo, né? Está se aproximando de 1. Tem uma liquidez, eu acho que esse é o principal fator que tem feito com que o mercado ainda não tenha comprado ele em peso, embora ele já tenha mais de 50 mil cotistas. E um outro ponto bem interessante é que só no ano de 2023, este fundo de fundo ele sofreu uma variação, ou seja, uma valorização de 29,32. Então, cota acessível, dividendo alto para fundo de fundo, não chegou no seu preço sobre o valor patrimonial ainda, tem uma valorização de quase 30% e espera-se uma maior valorização agora no ano de 2024. O único problema dele é a liquidez, que é abaixo de 1 milhão. Mas por que a liquidez dele é menor do que 1 milhão? É porque ele é um fundo recente. Então, ele ainda tem uma liquidez ainda baixa, certo? Mas esse que seria um dos principais fatores a desconsiderar seria ele ter essa liquidez, porque todo mundo busca que o fundo tenha uma liquidez maior do que 1 milhão. Só que como ele é um fundo recente, administrado pela XP, nós temos que levar em consideração isso, porque um fundo recente já tivesse uma liquidez maior do que 1 milhão, já seria um sucesso, né? Se você comprou ali no famoso mês de abril e maio, que foi quando o IFIX começou a subir, começou a disparar, você está com rendimento em torno de 11% a 12%. Evidentemente que ele subiu, né? Estava ali na casa dos R$6, né? Muito descontado, teve essa super valorização, né? Buscando agora, ele caiu um pouquinho, mas já subiu de novo, né? Porque o objetivo aqui é chegar na casa de 8,78, né? Ele já está se aproximando, certo? Se nós formos olhar, né? Ele é um fundo administrado pela XP, né? Ele é um fundo, ou seja, ele compra cotas de outros fundos, tem uma taxa de administração de 1%, a quantidade de cotistas cresceu muito, porque eu lembro que em abril de 2023, né, lá no mês de abril, antes dessa subida, ele estava com 38, 39 mil cotistas, ou seja, naquele período para esse, nós temos aí um crescimento aí de quase 20 mil novos cotistas, é muita coisa. Tem mais de 43 milhões de cotas, né, já disponível no mercado.
tem um valor patrimonial por cota de R$ 8,47, R$ 8,47, né? Entregou um dividendo de 8 centavos, né? Que é um bom dividendo, se nós levarmos em consideração que a cota está 8,47. E o único problema dele, eu não vejo como um problema porque ele é um fundo recente, é o valor patrimonial dele, que está em 366,9 milhões, certo? Se nós formos comparar ele dentro do próprio segmento dele, né, ele vai ganhar, né, no preço sobre o valor patrimonial, que se valorizou muito, né? Tem um valor patrimonial maior do que outros fundos de fundo, tem um dividendo que dá quase o dobro da média por parte dos fundos de fundo, né? E o seu valor patrimonial por cota está 8,47 em comparação com 97,26, mas é porque aqui é base 10 e aqui é base 100, né? Evidentemente, se isso aqui fosse base 10, seria 9,72 centavos, certo? Este fundo imobiliário, desde que ele surgiu, né, que ele tem aí mais de 2 anos somente, ele nunca perdeu para a inflação, certo? Então, a rentabilidade, não descontando a inflação, dá 33, e a rentabilidade descontando a inflação dá 22,29, ou seja, bate tranquilo a inflação, certo? Se nós descermos aqui, né, ele tem um dividendo atual de 10,89, como eu já falei, já foi 13, já foi 12. É porque a cota se valorizou, e quando a cota se valoriza, né, se o dividendo não subir, o que acontece com o dividend yield? Ele vai caindo, ele não cai porque o dividendo caiu. Ele cai proporcionalmente porque a cota se valorizou, né? Se a cota não tivesse valorizado, ele estava entregando aí um dividendo de 13,13. Então, quem comprou este fundo imobiliário ganhou no dividendo e ganhou na valorização, né? Ou seja, tem aí excelentes resultados, né? Um outro ponto interessante com relação ao fundo de fundos, né, que no caso aqui é o XPSF, né, ele vem entregando ali um dividendo de 7 centavos, né, e desde ali de agosto do ano de 2022 ele vem entregando aí 8 centavos, né, ou seja, de uma forma bem regular, né, ou seja, nós não percebemos variação, né? Ele vem entregando aí o dividendo, né? E o que é que nós esperamos? Que esse dividendo seja reajustado para cima, né? Que é justamente o que tem acontecido. É quase uma régua, né? O dividendo dele aí desde agosto de 2022, né? Então todo mês está caindo ali aqueles 8 centavos sem ter tanta variação, certo? Se você comprou este fundo imobiliário até o dia 28 de dezembro, agora no dia 15 de janeiro você vai receber 0,75, ou seja, 8 centavos, né? Porque aqui não tem esse quebrado. Então sempre é reajustado para cima, então vai ser 8 centavos, certo? Se você comprou já no mês de janeiro, aí você vai receber esse dividendo somente agora no mês de fevereiro, né? E outro ponto interessante, né? Comparado com o CDI, ele bate o CDI, mas como ele é um fundo de fundo, nós olhamos principalmente para o IPCA e ele bate tranquilamente o IPCA, né? Que os fundos imobiliários, eles são na sua maioria indexados ao IPCA, né? Por quê? Porque o CDI, ele é um bom parâmetro, só que ele é variável na canetada, né? Uma políticas econômicas. Já a inflação não, o IPCA é o dia a dia. Então você entra aqui no site da XP Selection, ou seja, no próprio site do fundo, e você vai aqui na carteira para você entender como é que ele funciona, certo?
Então, descendo aqui, vou trazer para vocês como é a carteira deste fundo. Não é aqui nesse arquivo, é nesse. Pronto, vamos trazer aqui para vocês a carteira deste fundo. A carteira deste fundo, 88% da carteira são fundos imobiliários, 11% são CRIs, né? Ou seja, créditos recebíveis imobiliários, ou seja, empréstimos, e 1% de caixa, né? 1% lá está guardado, né? Alocações, 37% no mercado secundário, 39% ofertas, 476 e 24% oferta 400, certo? Quais são as finalidades desses ativos? 64% é renda. O que significa? É receber dividendo. Então, 64% do portfólio deste fundo é receber dividendo. 35% é ganho de capital, ou seja, não é o objetivo, não é dividendo. Ganha dividendo? Ganha, mas o objetivo é ganhar na valorização, ou seja, comprar fundos descontados que com a subida do IFIX eles se valorizam. E 1% de caixa, certo? Se nós formos olhar a carteira de fundos imobiliários, 33% é de CRI, ou seja, fundos de papel, 15% escritório, 15% logístico, 9% renda urbana, né? Outros 9% shopping, 6% desenvolvimento, 2% híbrido e 0,04% multifamily, né? Se nós formos ver um outro ponto interessante, é que é uma gestão ativa, ou seja, não tem uma carteira de fundos imobiliários e ela se mantém eternamente, não. Eles estão constantemente girando a carteira. Por exemplo, devido à subida do IFIX, 33 mil cotas do HGBS foram vendidos, 11.840 cotas do XPMOL foi vendido, porque o XPMOL se valorizou muito e como ele vai passar por uma subscrição, o preço vai cair. Então, muita gente que tem XPMOL, o que fizeram? Já venderam as suas cotas no mercado, pegaram esse dinheiro e vão comprar ele mais barato, certo? Esse é o objetivo. Muita gente que tem XPMOL, ao saber que vai haver subscrição, vende tudo no mercado, né? Paga ali os 20%, 25% no ganho de capital que houve, paga ali, e quando ele cair, você compra ele mais barato. Por quê? Porque você consegue comprar mais cotas, né? Foram vendidas 5.300 cotas do KNCR, 35 mil cotas do MXRF11, né? Muita gente se desfez do MXRF11, né? Porque ele está caro. Então você vende, paga o imposto de renda e compra mais cotas dele mais barato. E 2.000 cotas do VISC, né? Também tudo vendido. E o que foi que se comprou? 139.500 cotas do TRXF15, né? Ou seja, subscrição. 33 mil cotas do HGBS11 a mercado e 4 mil cotas do CANIP, né? O CANIP, né? Acabou comprando aí, ou seja, para colocar na carteira, né? Ou seja, é uma gestão ativa, pessoal, certo? Eles não perdem oportunidade. Não é uma carteira fixa, por toda hora girando a carteira. E quais são os fundos que compõem essa carteira? Nós já vimos o segmento, mas vamos ver agora o nome de cada um. Em primeiro lugar, CPTS, Tiguar, HBRH, RBRL11, MCCI11, muito bom, RBRR11, BARI11, VISC11, TRXF11, KNCR11, XPLG, que é um fundo que eu tenho na minha carteira,
que se valorizou muito, eu tive um ganho de capital muito grande com ele. XPCI, Vilgyong, Vilg11, né, de logística, BTLG, que também é outro fundo que eu comprei também, porque ele despencou, ficou abaixo de R$100, que ele bateu R$99, aproveitei e aportei nele, né, que ele teve uma queda e ele já subiu, ele está já, se eu não me engano, é R$103 ou R$104, né, já tive esse ganho de capital com ele já com pouco tempo que eu comprei. Quer dizer, eu aumentei posição, né, porque eu já tinha ele na carteira. RBED11, SPVJ11, HSML11, que vai passar por uma nova emissão de cotas, né? Então provavelmente boa parte dessas cotas vão ser vendidas para ser recompradas de novo mais barato. Carnip11, Vino11, né? E HGBS e outros que formam aqui 15%, mas em uma porcentagem quase irrisória dentro do fundo, certo? Então, esse é o nosso vídeo trazendo para vocês informações sobre um novo fundo para vocês conhecerem, que é o XPSF11, que é um fundo que é administrado pela XP e tem apresentado bons resultados. Tem mais aí do que 50 mil cotistas, né? Então é um fundo para você analisar, para você avaliar se faz sentido na sua carteira. Se você já tem, então você já conhece muito bem esse fundo. Se você não tem ou não conhecia, uma oportunidade aí de você conhecer os fundamentos, como é que o fundo é por dentro, né? Quais são os resultados que ele tem entregado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Valeu, todos vocês que estão entrando aqui todos os dias no nosso canal, você que está acompanhando, que ainda não é nosso seguidor, segue aí o nosso canal, curte, comenta, né? Comenta aí qualquer coisa, né? Visualiza os nossos vídeos, sempre que possível assista o vídeo até o fim, porque tudo isso o YouTube ele avalia, né? Para que o nosso trabalho continue seguindo aqui, que o nosso objetivo é trazer informações sobre fundos imobiliários, certo? Então, aqui nós trazemos informações sobre os fundos imobiliários, não somente aqueles fundos imobiliários mais famosos, que dão muita visualização, mas outros fundos imobiliários que não estão no radar dos influencers, né? Que não estão no radar da bolha dos fundos imobiliários, porque tem muitos outros fundos, várias outras oportunidades fora da bolha e você precisa ficar atento, porque muitas vezes você compra um fundo muito famoso quando na verdade tinha um que não era tão famoso e estava crescendo e estava dando bons resultados. Um abração para vocês, né? Obrigado por assistir o nosso vídeo, por seguir o nosso canal, comentar, curtir, assistir até o fim. E até o nosso próximo vídeo.